Olá, tudo bem? Eu estou gravando esse vídeo aqui para te demonstrar uma planilha que eu criei, onde é possível jogar com uma estratégia na Loto Fácil com 19 dezenas, sendo 3 dezenas fixas com mais 16 dezenas combinadas através de 3 grupos, com alto índice para 14 pontos, desde que acerte as 15 dezenas do resultado, todas elas, dentro das 19, precisa acertar as 15. E o segundo passo, o resultado tem que cair dentro da estratégia da planilha. Se você está vindo de um outro vídeo que eu gravei, lá tinha uma estratégia similar a essa, só que lá precisava de 60 jogos. Eu consegui uma redução incrível de 60 para apenas 44 jogos, mantendo os 14 pontos da mesma forma. Mas repito, as dezenas do resultado, todas elas, as 15, precisam estar dentro das 19 que eu vou colocar aqui na planilha. E o segundo passo, o resultado tem que cair dentro das estratégias de grupos. Fora isso, não tem como garantir os 14 pontos, tá ok? Precisa ficar bem claro isso para você, porque algumas pessoas me perguntam se cair de outra forma, se é possível pegar os 14 pontos. Pode ser que seja possível, mas não tem a garantia mais, porque a planilha está desenvolvida para uma estratégia. Se o jogo cair na outra estratégia, pode ser que ainda pegue os 14 pontos, mas está fora da garantia, tá ok? E aqui tem 3 fechamentos, eu vou te mostrar qual que é a diferença entre eles, que o fechamento com a mesma estratégia, porém com quantidades de jogos diferentes, com riscos maiores, com quantidades menores de jogos. Eu vou te mostrar qual que é o risco, qual que é a vantagem, qual que é a desvantagem de cada um deles. E só lembrando, esses 3 fechamentos, eles estão contemplados aqui dentro dessa planilha, os 3 dentro da mesma planilha. O que muda é uma estratégia, a quantidade de jogos de cada um deles, tá bom? Então aqui, nesse local, você clica nesse local aqui, onde é que você escolhe qual que é o fechamento que você quer utilizar, qual que é a estratégia, e funciona da seguinte forma. Aqui eu tenho 3 dezenas fixas, mais a estratégia por grupos. Eu preciso de 30 jogos, eu tenho 83,7% de chances ou de probabilidades de ter 14 pontos, se eu acertar as 15 dezenas dentro das 19, e dentro das estratégias de grupos. Então, o que acontece? Eu tenho 83% de probabilidades. Quer dizer, se o jogo cair nos outros 17% para inteirar os 100, eu perco os 14 pontos. Só que, por outro lado, se ele cair dentro dos 83%, eu continuo pegando os 14 pontos da mesma forma, e a diferença é que eu faço uma economia, porque o fechamento de baixo, que é aquele que eu comentei, que eu reduzi de 60 para 44, só aqui eu tenho a diferença de 14 jogos, e 14 jogos dá equivale a R$28, ou seja, você economiza R$28 abrindo mão de 17% aqui do fechamento de garantia, tá ok? Então eu vou te mostrar que esse fechamento aqui é possível pegar os 14 pontos também, mas caso você opte por ele, você tem que estar ciente, porque se o jogo cair dentro dos 17, não tem como segurar os 14 pontos. Esse de baixo aqui é o que eu comentei, ele precisa de 44 jogos, acertou as 15 dentro das 19 e dentro das estratégias de grupos, tem 100% garantido um volante com 14 pontos, e esse outro aqui, 3 fixas também, mais 16 dezenas combinadas nos 3 grupos, só que aqui não depende da estratégia do grupo. Eu vou comentar com você daqui a pouco como que funciona a estratégia de grupos, que vai ficar bem claro para você compreender qual que é a diferença básica ou principal aqui desses 3 fechamentos. O próximo passo aqui que eu vou te mostrar é o valor do fechamento. O que é isso? É o valor do jogo. Se são 44 jogos e cada jogo custa R$2, 44 vezes 2 é igual a R$88. Se eu trocar aqui para 30, ele já mudou para 60, que 30 vezes 2 é igual a 60. Da onde é que ele traz esse valor, esses R$2? Basta eu clicar aqui em alterar valores, então eu cliquei, ele foi para a tabela de parametrização, então um custo de um jogo simples custa R$2, e aqui eu faço alteração também do valor de premiação, 11 pontos hoje paga R$4, 12 pontos paga 8, 13 paga 20, esses outros 2 valores aqui são variantes, é de acordo com cada sorteio. E para fazer a alteração é muito simples, basta eu clicar na célula que eu quero alterar, digito aqui, por exemplo, 2,50. Vamos supor que o valor mudou para 2,50. Troquei para 2,50, pressionei Enter. Se eu voltar lá para a tabela de jogos, que é nesse local aqui, ó, basta clicar, o que aconteceu? O custo desse fechamento, que é de 30 jogos, já passou a custar R$75, que 30 vezes 2,50 é igual a R$75, tá ok? E o de 44 automaticamente foi para 110, que é 44 vezes 2,50. Então não precisa se preocupar, que a própria planilha faz esse cálculo para você de forma automática.
Eu vou voltar lá para corrigir o valor para R$2, que no dia de hoje o valor ainda é R$2. Então basta clicar aqui novamente, coloco R$2 aqui no valor. E se eu quiser alterar os valores aqui também, só digitar conforme eu digitei ele aqui em cima no valor do jogo simples, tá ok? Vou clicar de volta, ele já fez a correção, 44 vezes 88, vezes 2 igual a R$88. Agora o próximo passo que eu vou te demonstrar, ele é de fundamental importância e crucial aqui na estratégia do jogo. Por quê? É aqui que eu escolho as dezenas e é aqui também que eu escolho em que posição ou em que grupo que eu quero colocar a dezena. Nesse local aqui eu preciso colocar 3 dezenas fixas. Lembra que eu te comentei que o fechamento, que a estratégia é 3 dezenas fixas com mais 16 dezenas combinadas através de 3 grupos. E vai ser nesse local aqui da planilha que eu vou digitar essas 19 dezenas, que é 16 mais 3, 19 dezenas, estrategicamente dentro do seu grupo respectivamente. Então aqui, nesse local aqui da planilha, parece um volante, então está bem similar a um volante da Loto Fácil. Então a dezena que eu colocar aqui nesse local, ela será representada aqui automaticamente e por essa cor, nessa cor azul. Então, por exemplo, se eu colocar a dezena 2 aqui, por exemplo, ele já representou aqui para mim, respectivamente pela sua cor, indicando de qual grupo pertence. Então fica fácil de você identificar, depois olhando por aqui, quando todas as dezenas estiverem digitadas, qual grupo que ela pertence. Basta analisar pela cor que você vai identificar facilmente, tá ok? Essa outra parte aqui em cima também é muito importante. Por que eu fiz isso aqui? Aqui está 44x, 44, aqui está 32, 33, 32, 33. O que isso significa? Que a dezena que eu colocar nessa posição, ela vai se repetir 44 vezes dentro do fechamento. Como é uma dezena fixa, e esse fechamento possui 44 jogos, automaticamente a dezena que eu colocar aqui dentro do grupo fixa, ela vai se repetir por 44 vezes. Agora aqui no grupo das combinadas faz total diferença. Por quê? Eu vou te mostrar aqui nessa parte de baixo aqui, por exemplo. Ó. Aqui está até destacado em amarelo para facilitar para você. A dezena que eu colocar aqui nessa posição indica que em 35 dos 44 jogos, a dezena que eu colocar aqui, ela vai aparecer em 35 jogos. Então, se eu estou com um palpite bom numa dezena, mas não quero colocar ela como fixa, então é mais vantajoso eu colocar onde vai repetir mais. Porque caso se eu acertar a dezena, automaticamente eu vou ter mais jogos com aquela dezena e automaticamente eu vou pontuar mais. Por outro lado, se eu estou com dúvida numa dezena, mas mesmo assim eu quero jogar essa dezena no fechamento, o que eu faço? Eu coloco aonde tem menos. Nesse caso aqui, tem 32 nessa posição, e eu tenho aqui também. Tenho aqui, eu posso escolher. Poderia colocar aqui também. Então, vamos supor que eu esteja com um palpite na dezena 04, mas eu não estou muito confiante nela. Basta eu digitar 4 aqui, por exemplo. Ele já representou aqui pela cor. E essa dezena aqui, ela vai se repetir por 32 vezes dentro do fechamento. Se por acaso essa dezena não vier no jogo, eu não comprometo tantos jogos assim, conforme se eu tivesse colocado ela nessa posição. Aqui tem uma diferença de 3 jogos. Então, se eu colocar 04 aqui e ela não vier, eu já perco mais 3 jogos. Então, se eu estou com um palpite forte numa dezena, eu coloco onde repete mais, ou na fixa, aí você decide. Ou se eu tiver com um palpite, não tiver muito confiante numa dezena, coloca onde repete menos, porque caso ela não vier, você não compromete assim tantos jogos, tá ok? Então isso aqui faz total diferença, você pode fazer simulações depois, você vai ver que isso aqui faz uma total diferença para pontuar mais e para pontuar menos, tá ok? Agora essa outra parte aqui da planilha, ele informa para mim pares e ímpares. Para quem gosta de jogar com estratégia de pares e ímpares, isso aqui pode ajudar bastante. Aqui ele faz uma análise por grupo, então nesse grupo aqui das fixas, ele está falando que tem uma dezena par, que é a dezena 2. Aqui ainda não tem nada marcado porque eu não digitei. Aqui também não tem. E aqui também está marcando uma dezena par, que é a dezena 04. E aqui abaixo está o total, que é a soma dessa coluna aqui, de todas as pares. Aqui nesse gráfico aqui, ele representa para mim quantos jogos eu tenho com quantidade de pares, respectivamente. Nesse momento aqui eu tenho 32 jogos com 2 pares. E o restante aqui ainda não está preenchido porque eu não preenchi as dezenas ainda. E se você analisar aqui todas as combinações da Loto Fácil, o que acontece mais? O que é mais provável que vai acontecer? 6 pares, 7 pares ou 8 pares.
Só essas três combinações aqui, ó, essas três características, 6, 7 ou 8 pares, 6, 7 e 8 pares, representam mais de 80% de todas as combinações da Loto Fácil. Então é por isso que repete mais, porque é mais fácil o jogo cair aqui dentro do que ele cair aqui fora, porque a quantidade de combinações é muito grande em relação de uma para outra. Imagina assim, você tem 10 bolinhas e você vai colocar 8 bolinhas vermelhas dentro de uma sacola e 2 brancas. Se você colocar a mão lá dentro sem olhar, qual que é a probabilidade de você tirar uma bolinha vermelha? É muito mais provável que você vai tirar a bolinha vermelha. É claro que pode tirar a branca, que tem só 20%. Mas é muito mais provável que você vai tirar a bolinha vermelha nesse caso, porque tem muito mais dela do que da outra. Então, automaticamente, de acordo com o gráfico aqui que eu deixei aqui disponível para você, para quem gosta de jogar analisando pares e ímpares, é muito mais provável que o próximo resultado, o próximo sorteio, tenha 6, 7 ou 8 pares, porque representa mais de 80% de todas as combinações na Loto Fácil. Tá ok? Então eu vou preencher agora aqui o restante, só para você verificar esse gráfico aqui, para ver se ele vai ficar dentro dessa tendência aqui, dessa característica. Lembrando, isso aqui é apenas um exemplo, você não precisa seguir isso, tá ok? Vou preencher aqui novamente, 2, 1, não precisa colocar na ordem, olha o que eu fiz, eu coloquei a 2, depois coloquei a 1, não tem problema nenhum. Agora eu vou colocar a dezena 6 aqui, ó. Coloquei a dezena 2, a 5 e a 6 como sendo dezenas fixas. Tá ok? Eu posso misturar os grupos, não tem problema nenhum. De repente, eu quero colocar a dezena 24 aqui como fixa. Basta digitar ela aqui. Automaticamente, ela já passou a ser uma dezena fixa também. Lembrando que essas dezenas que eu estou colocando aqui é apenas para um exemplo didático. Algumas pessoas me mandam um e-mail falando que não gostavam das dezenas que eu coloquei no vídeo. As dezenas que eu coloco aqui é apenas para demonstrar o funcionamento da planilha. Você não precisa seguir elas. Eu estou te mostrando aqui que você pode dar qualquer dezena à sua escolha dentro de qualquer grupo, tá bom? Agora eu vou para o grupo 2, 6, 7, 12, 13 e 14. Você pode ver que ele está remontando o gráfico aqui para mim automaticamente. E nesse momento eu tenho 12 jogos com 4 pares, 23 jogos com 5 pares e 9 jogos com 6 pares. Está representado aqui através do gráfico também. E essa cor aqui, ela está diferenciada para poder bater com essa cor aqui, ó, para ficar visualmente mais fácil de você identificar, caso você queira utilizar esse recurso aqui de pares e ímpares, se o seu jogo ficou com a maioria dentro do que mais acontece, tá? 16, 17, 18, 20 e 22. Ó, nesse momento, como que está ficando? Ó? Já está ultrapassando a quantidade de pares. Olha por que isso está acontecendo. Olha aqui, eu já estou com 10 pares e apenas 4 ímpares digitados aqui dentro do fechamento, dentro da estratégia. Eu vou completar aqui, depois eu vou te mostrar como é que você faz para corrigir, caso você queira. 21, 23, 25, 9 e a 3. Ó, nesse momento, eu tenho 10 pares e 9 ímpares. E pode ver aqui pelo gráfico que eu estou com... Nesse momento eu tenho 10 jogos com 9 pares. Caso você não queira toda essa quantidade de jogos, de 10 jogos com 9 pares, o que você pode fazer? Ou você troca uma par de lugar com uma outra, pode ser que dê certo, ou você tira uma dezena par e troca por uma dezena ímpar. Tá ok? Eu vou trocar aqui dezena 6 pela 11, por exemplo. Vamos ver o que acontece. Você pode ver que todos os jogos agora, a maioria deles já ficaram dentro daquilo que mais acontece. Ou seja, se você jogar dentro dessa forma aqui, você está concorrendo a 80% daquilo que mais acontece no Loto Fácil, que são 6 dezenas pares, 7 ou 8. Não quer dizer que esteja certo, eu repito, e nem quer dizer que esteja errado. É apenas um modelo de estratégia. Tá bom? Agora eu vou te explicar aqui como que funciona a parte do grupo, qual que é a estratégia. Isso aqui é muito importante você compreender, porque aqui está toda a chave do sucesso ou do fracasso do jogo. Tá bom? Aqui em fixas, são 3 dezenas fixas, ou seja, elas precisam ser certeiras, não pode errar. Se errar uma dezena, já comprometeu a garantia do fechamento. Se errar uma dezena dessas fixas aqui, por exemplo, já não tem mais a garantia que a gente consiga chegar nos 14 pontos. Pode ser que ainda consiga, mas não tem mais a garantia do fechamento. Agora, nesse grupo 1 aqui, são 5 dezenas. Eu preciso pontuar 3 ou 4, sempre dessa forma. Eu não posso pontuar nem 0,
nem 1 e nem 2 e nem 5. Eu preciso de 3 pontos ou 4. Aqui no grupo 2 eu preciso de 3 ou 4 pontos também. Eu tenho 5 dezenas, eu preciso colocar 3 ou 4 pontos. E aqui no grupo 3, que são 6 dezenas, eu preciso colocar 4 ou 5 pontos. É por isso que consegue fazer uma redução incrível na quantidade de jogos, com apenas 44 jogos, porque tem um filtro, tem uma limitação em cada grupo. Se você já joga bastante tempo na Loto Fácil, você já deve ter percebido, já deve ter visto, que quando você monta um grupo, por exemplo, de 10 dezenas, a sua média de acerto vai ser 5, 6 ou 7 pontos. Geralmente um grupo, qualquer grupo que você montar, a média de acertos é em cima de 60%. E da onde é que vem esse número? É por causa da quantidade de dezenas que são sorteadas dentro do conjunto da Loto Fácil. Se a Loto Fácil tem 25 dezenas e sorteia-se 15, 15 representa 60% de 25, que é o conjunto do resultado. Então, qualquer conjunto de dezenas que você aplicar, que você montar, basta você aplicar 60%, que você terá a sua média de acertos. Aqui no grupo 3, conforme eu comentei, são 6 dezenas, eu preciso pontuar 4 ou 5. Vou te dar um exemplo aqui. Se eu pontuar 4 aqui nesse grupo, com mais 4 aqui, com mais 4 aqui e mais as 3 fixas, teremos um volante 100% garantido com 14 pontos, nesse fechamento aqui de 44. Se eu pontuar 3 aqui, com mais 4 nesse grupo, 3 mais 4 igual a 7, com mais 5 nesse grupo, eu cheguei a 12 também, eu vou ter 11 pontos, eu vou ter 14 pontos garantidos. Eu estou sempre considerando que acertamos as fixas, senão já perde toda a garantia do fechamento, tá bom? Se eu acertei 4 aqui, 3 aqui e 5 aqui, eu tenho 14 pontos também garantidos da mesma forma. Então eu preciso de 3 ou 4 aqui, 3 ou 4 aqui, 4 ou 5. Precisa estar dentro desse limite para poder pontuar 14 pontos, com esse fechamento aqui de 44 jogos. Agora, se eu escolher esse outro fechamento de baixo aqui, ó, qual que é a vantagem desse para esse? Ó? Esse outro aqui, ó. Ele já refez aqui, você deve ter percebido que fez um leve movimento aqui, que ele refez os fechamentos, os jogos, né? Aqui, como que funciona esse fechamento? Considerando que precisa acertar as 3 fixas também, sempre. Agora não depende, se eu tiver 12 pontos na soma dessas 16 dezenas aqui, ó, eu consigo os 14 pontos da mesma forma. Como assim? Se eu acertei 6 aqui, ó, acertei o limite máximo. Acertei 6 aqui. Acertar 5 aqui, já deu 11. E acertar apenas uma dezena aqui dentro desse grupo, consegue os 14 pontos da mesma forma. Se eu acertar 5 aqui e 2 aqui, consegue os 14 pontos da mesma forma. Lembre sempre que tem que somar com as dezenas fixas. Então eu sempre tenho 12 pontos para as combinadas, porque 3 já está reservado para o grupo das fixas. Então 3 fica para as fixas, então automaticamente sobraram 12. E esses 12 tem que estar dentro desses 3 grupos aqui, ó. Tá ok? Esse outro fechamento aqui, de 83,7%, ele é igualzinho de 44, funciona da mesma forma, tem a limitação de faixa de mínimo e máximo, porém ainda joga com 17% a menos, que dá uma economia de 14 jogos, conforme eu comentei lá no começo do vídeo. É um risco calculado, precisa ser analisado, eu vou te mostrar aqui depois na simulação, que é possível pegar os 14 pontos, que geralmente ele pega também, mas corre o risco de, caso você opte por esse fechamento, se o jogo dos 14 pontos cair nos 17, automaticamente ele vai ficar de fora. Tá ok? Agora eu vou te mostrar agora a parte dos jogos. Onde é que ficam os jogos? Eu vou pular essa parte aqui, que é a parte da simulação, e vou direto para a parte dos jogos. É nesse local aqui que eu vejo todos os jogos. Aqui nesse caso são 30 jogos. Aqui eu tenho o jogo 1, o jogo 2, o jogo 3. Vai até o jogo de número 30. Esse fechamento contempla 30 jogos. Se eu quiser navegar entre os jogos, eu posso navegar por aqui. Aqui eu consigo ver a quantidade de pares e ímpares de cada jogo individualmente. E eu coloquei um recurso aqui também, caso você queira ver quais são as dezenas de cada grupo dentro de cada jogo, basta você selecionar. Por exemplo, eu quero ver quais são as dezenas fixas. Eu marquei aqui, ele já mostrou para mim, ó, todas as dezenas fixas. Aí eu quero ver as dezenas do grupo 1. Isso aqui é aquilo que eu comentei para você, ó. Observe aqui, eu tenho 4 dezenas nesse jogo, 4 dezenas. Aqui eu tenho 3, 3, 3, 4 e 3. É aquilo que eu comentei lá anteriormente. Cada grupo tem que ter 3 ou 4 dezenas. Eu não tenho nenhum jogo com 5 dezenas daquele grupo, e nenhum jogo nem com 2 e nem com uma dezena, e nem também sem nenhuma delas.
Então o jogo está estratégico em cima de grupos, com uma limitação, porque é aquilo que mais acontece. É feito dessa forma para poder reduzir a quantidade de jogos, para ficar mais barato o jogo aí para quem for jogar. E mesmo assim com alto índice de pontuação, desde que acerte as dezenas dentro da estratégia. Se eu quiser ver o grupo 2, é aqui que muda. Se eu quiser ver o grupo 2, mesma coisa, aqui estão as dezenas do grupo 2. E do grupo 3, a mesma coisa. E se eu trocar o fechamento, ele refaz tudo isso aqui de forma automática também. Agora eu vou para o fechamento de 44 jogos. Ele já refez as dezenas, a montagem. No grupo 3, eu posso ter 4 ou 5 dezenas no grupo 3. Por isso que tem 5 dezenas aqui. Aqui ele está mostrando 4. Então essa é a estratégia do fechamento. E se eu não quiser que destaque, basta escolher aqui nenhum. E se eu escolher aqui o fechamento de 64 jogos, conforme eu comentei com você, esse fechamento aqui de 64 jogos, ele não faz limitação de dezenas dentro do grupo. Eu vou só selecionar um grupo qualquer aqui para você, só para te mostrar. Ó, aqui eu já tenho 5 dezenas, eu tenho um limite máximo desse grupo. Aqui eu tenho só 2 dezenas dentro do grupo, mais 2 dezenas. Então você pode ver por aqui que ele não faz a limitação, ele não tem filtro. Ele pega todas as dezenas, faz as combinações para segurar 11 pontos. O que são esses 11 pontos? Se eu acertar 12 dentro das combinadas, que são 16, numa dessas linhas aqui vai ter 11 pontos garantidos. Com mais 3 fixos, 11 mais 3, consegue seus 14 pontos. Agora aqui eu vou deixar sem destacar. E como que eu recomendo para você passar os jogos para o volante, para passar de uma forma segura? Não passa olhando por aqui, porque de repente você pode posicionar numa linha aqui, começar a anotar. Aí por distração você pode pegar uma dezena da linha de cima, do jogo de cima ou do jogo de baixo. E se isso acontecer, automaticamente você vai perder a garantia do fechamento. Então eu criei essa área da planilha aqui para você passar o jogo para o volante olhando por aqui. Então você pega o volante lá da Loto Fácil, anota ele olhando essa tela, fica muito mais fácil, muito mais agradável. Não corre o risco de você pegar uma dezena de um jogo e misturar e não perceber, que automaticamente você vai perder a garantia do fechamento. E é por aqui que eu faço a navegação entre os jogos. Nesse momento eu estou no jogo 1. Se eu quiser ir para o jogo 2, basta clicar aqui na seta. Você pode ver que ele já remontou as dezenas. Jogo 3, jogo 4. Eu vou colocar naquele fechamento lá de 44 jogos. Você pode ver que agora tem um limitador de dezenas por grupo. E você pode ver facilmente pela cor. Olhando aqui, ó, por exemplo, nessa cor azul, são as 3 dezenas fixas. No grupo 2, tem que ter 3 ou 4 dezenas. Estão aqui as 4 dezenas do grupo 1. Do grupo 2, 3 ou 4, tem 3 dezenas aqui. Do grupo 3, 4 ou 5, 1, 2, 3, 4, 5. Sempre vai respeitar isso, porque tem um filtro. Pode observar que qualquer jogo que posicione sempre vai manter essa característica aqui, para poder garantir os 14 pontos. Precisa acontecer exatamente do jeito que está montado aqui, do jeito que eu estou mostrando. E se eu trocar o jogo aqui, por exemplo, pelo de 30 jogos, possui o mesmo limitador, a única diferença é que diminuiu a quantidade de jogos, diminuiu o percentual da garantia, mas a estratégia de limitação é a mesma. E esse último fechamento aqui, que é o de 64 jogos, esse já não possui limitador no grupo. Então eu vou navegar aqui e você vai ver que vai ter grupo completo. Só posicionar aqui. Aqui, por exemplo, eu tenho 6 dezenas do grupo 3. Ó. Aqui dá para você ver que não tem a limitação. E se eu rolar a página aqui, ó, vou posicionar naquele jogo, que é o jogo de número 30. Eu vou mandar destacar o grupo 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dezenas. Você pode digitar também, caso você queira, de repente você quer ir para o jogo 1. Para não ficar um por um navegando até chegar no jogo número 1, basta você posicionar aqui, digitar o número 1, pressionar Enter, que ele já posicionou automaticamente no jogo 1, tá bom? Deixa eu só te mostrar aqui uma outra informação que eu esqueci de te passar na hora de digitar. Se eu digitar uma dezena repetida, olha o que acontece. No lugar da 20 aqui, eu vou digitar a 12. A 12 já está digitada aqui no grupo 1. Ele desmancha todos os jogos e fica aqui na cor vermelha, mostrando que essa dezena aqui está duplicada. Então fica fácil você corrigir, que tem a dezena 12 aqui e a dezena 12 aqui. Você pode ficar tranquilo que automaticamente ele já desmanchou os jogos aqui também. Então não consegue ver as dezenas. Também aqui não consegue visualizar.
Então isso aqui é uma segurança para você, caso você não perceba digitar uma dezena duplicada, ele desmancha todos os jogos e evita de você começar a marcar e de repente achou um jogo com uma dezena repetida, tá ok? Então isso aqui é um limitador, é um recurso que tem de proibir que os jogos fiquem montados se tiver uma dezena repetida. E se eu colocar também uma letra no lugar do número, olha o que acontece, no lugar do 12 aqui eu vou colocar um X. Ele não avisa que está em vermelho, porque o X não existe aqui dentro. Também ele continua com os jogos desmontados da mesma forma. Então, se isso acontecer, o erro está aqui, nessa parte da planilha, onde que digita as dezenas, ou o erro está aqui também, na hora de digitar as dezenas do resultado. Se eu digitar uma dezena errada ou duplicada aqui também, vai acontecer a mesma coisa. Deixa eu voltar aqui para a dezena 1. Ok, ele já deixou, perfeito. Agora aqui já ficou fora da característica, porque eu montei de forma diferente, não coloquei a mesma dezena que estava. Mas é conforme eu comentei, fica a seu critério de acordo com a sua estratégia de jogo, tá bom? Só lembrando, precisa acertar as 15 dezenas do resultado dentro das 19, sendo as 3 fixas e mais as 12 combinadas estrategicamente dentro dos limitadores do grupo. Então agora eu vou digitar, eu vou olhar a lógica aqui para poder simular para você os 14 pontos. Então, o primeiro passo, eu vou digitar as dezenas fixas. Lembrando que eu preciso acertar as 3, senão eu já perdi a garantia do fechamento. 2, a 5 e a 24. Se eu olhar aqui nessa parte de baixo agora, o que ele está mostrando para mim? Ó? Essa parte das fixas, pela cor, eu preciso de 3 pontos e eu acertei os 3. Então, está dentro, nesse momento está dentro da estratégia. Eu vou continuar digitando agora e vai ser preenchido aqui de forma automática. É só voltar um pouquinho, senão eu não consigo visualizar. Agora no grupo 2, eu vou pegar 3 pontos, a 7, a 12 e a 14. Pode ver aqui que está dentro, eu preciso de 3 ou 4, e eu tenho 3 pontos. Tá ok? Nesse momento eu não tenho pontuação nenhuma ainda, porque eu não digitei todo o resultado. Agora o grupo 3, a 16, a 18, a 1 e a 22. Está dentro, ó, 3 ou 4 pontos, está dentro. Nesse momento aqui ele está falando para mim que eu já acertei 7 pontos dentro das combinadas, que é essa parte aqui. Então o número que aparecer aqui é a soma dos 3 grupos, o que eu pontuei dentro dos 3 grupos. Agora falta o último grupo. Aqui no último grupo eu tenho mais 5 dezenas para digitar, então eu vou digitar 5 dessas 6 aqui, ó. A 21, a 23, a 4, a 9 e a 3. Então nesse momento, nesse fechamento aqui de 44 jogos, tem que ter um volante 100% garantido aqui como resultado. Aqui eu acertei as 12, está batendo, então quer dizer, tudo aconteceu conforme precisa acontecer para pegar os 14 pontos. Agora eu vou rolar a tela para a gente ver se tem realmente os 14 pontos. Nesse caso aqui ele pegou 2 vezes 14 pontos, ele pegou acima da garantia. Ele pegou 11 volantes com 11 pontos, 22 com 12, 9 com 13 e 2 com 14. Um total de R$ 3.800 aproximadamente, porque esse valor aqui ele é calculado a cada sorteio. Se eu gastei 88, sobrou 3.712. Agora eu vou trocar para aquele fechamento, vou só trocar o fechamento, eu não vou trocar as dezenas nem da digitação e nem do resultado. Vamos ver se ainda vai manter os 14 pontos sem eu trocar nada. Nesse caso aqui perdeu, é aquilo que eu te falei, é o risco calculado. Nesse caso aqui ele perdeu, isso pode acontecer porque os 14 pontos caiu dentro dos 17%. Mas eu vou te mostrar aqui que eu vou trocar uma dezena e ele vai pegar de volta os 14 pontos. No lugar da 3, qual que ficou para trás desse grupo? 21, 23, 4, 9, vou colocar 25. Ele já pegou os 14 pontos aqui do mesmo jeito, ou seja, aí já é questão da sorte realmente. Eu estou abrindo mão de 17%, se os 14 pontos caírem ali, eu perdi, não tem como segurar. Só que por outro lado, se ele cair dentro dos 83%, eu vou continuar tendo os 14 pontos da mesma forma e fazendo uma enorme economia aqui na hora de registrar os meus jogos. Então preciso estar ciente disso, é uma estratégia com risco calculado. Eu só jogo no fechamento, eu não jogo em fechamento 100%. Para mim, eu acho muito mais vantajoso jogar aí com 80%, 85%, 90%, que eu consigo fazer uma economia nos meus jogos na hora de registrar. Loteria para mim já é um risco do começo ao fim, então um risco a mais para mim não vai mudar nada. Mas aí vai de cada um, se quiser jogar com esse aqui, esteja ciente do risco. Se não quiser abrir mão desse risco, joga com 100% que não tem erro, porque se acertar, aí não tem erro em pegar, tá ok?
Agora eu vou trocar para aquele outro fechamento de 64 jogos. Porque eu tenho as 12 dentro do grupo, mais as 3 fixas, então automaticamente ele pega de qualquer jeito. Eu vou só simular para você aqui agora as fixas. Eu tenho sempre que acertar, então nem vou alterar elas, eu vou sempre deixar elas ali digitadas. Esse fechamento de 64, você vai ver que ele não depende de posicionamento. Eu vou colocar 6 dezenas daqui, desse grupo, 21, 23, 25, 4, 9 e a 3. Vou colocar esse grupo aqui completo também, 16, 17, 18, 1 e 22. E vou colocar a dezena 11, por exemplo. Tem que ter um volante 100% aqui, 14 pontos, no mínimo um volante. Ele está aqui. Eu vou trocar a dezena 11 agora. Eu vou trocar ela, vou simular com todas elas aqui, ó, 11, a 7, a 12, 13 e 14. Com a 7. Tem que ter os 14, pegou duas vezes. 12. Os 14 está aqui também. 13. Os 14 estão aqui também. E agora 14. Continua pegando os 14 pontos da mesma forma. Ou seja, não tem limitador de grupos. Mas para pegar os 14 pontos, precisa acertar as 3 fixas e 12 dentro das combinadas. Aí já lembrando que não tem o limitador de dezenas por grupo. O que acontecer, acertou 12 dentro daquelas 16 e mais as 3 fixas, tem 14 pontos garantidos. Agora eu vou simular aqui para você, com aquela estratégia de 44 jogos, se ultrapassar ou faltar alguma dezena no grupo, só para te mostrar. Pode ser que ainda pegue os 14 pontos, isso é perfeitamente possível, mas nesse caso já não está mais na garantia do fechamento. Por exemplo, aqui eu vou digitar 5 dezenas, eu vou pôr 5 dezenas do grupo 1, ou seja, eu ultrapassei uma dezena. 11, 7, 12, 13, 14. Que nesse momento dá para ver que eu preciso de 3 ou 4 e eu acertei 5. Não tem problema nenhum nesse instante, mas aqui nesse caso já perdeu a garantia do fechamento, que é de 14 pontos, mesmo acertando as 12 aqui dentro do conjunto de grupos. Mas pode ser que ainda por coincidência de posicionamento continue pegando os 14 pontos, mas está fora da garantia, precisa estar ciente disso, ok? 16 e 17. E agora, vou tirar o 17 aqui, eu vou pôr só uma dezena desse grupo aqui, ó, e vou colocar o restante, as 6 desse grupo aqui, ó. 21, 23, 25, 4, 9 e 3. Você pode ver que não pegou os 14 pontos, por quê? Porque ultrapassou o grupo, esse grupo aqui ficou devendo, ele ultrapassou, sobrou dezenas, e esse aqui ficou faltando, e esse aqui ficou passando, ou seja, acertou as 12 da mesma forma, porém, não caiu dentro da estratégia do grupo. Se pega aquele fechamento de 64, aí não depende, vai ter os 14 pontos da mesma forma. Tá aqui, ó, os 14 pontos de volta. E se eu pegar aquele fechamento de 30 jogos, também não pegou os 14 pontos, porque está fora da garantia. Eu vou fazer mais uma simulação aqui para você. Outro detalhe também, quando você acerta 15 dezenas, caso você não saiba, claro. Se você acerta 15 dezenas dentro de um conjunto de 19, todos os seus bilhetes estarão premiados no mínimo com 11 pontos. Nesse caso aqui, com 64 jogos, todos os 64 jogos estarão premiados no mínimo com 11 pontos. Aqui a mesma coisa, todos os 44 jogos terão premiações no mínimo de 11 pontos. Pode ver pela soma aqui, ó. Aqui eu mostrei para você quantos jogos tem premiados, nesse caso aqui 44. E se eu quiser localizar, deixa eu só posicionar num de 14 pontos. Aqui tem um, eu vou te mostrar ele aqui abaixo, ó. É esse volante aqui, é o de número 8. Eu vou só posicionar ele aqui para você ver o bilhete. O bilhete não, o jogo aqui posicionado, ó. Tem 14 pontos, dá para ver pela cor. E aqui tem 14 pontos. A dezena que ficou para trás, só verificar qual que é. Ficou a dezena 4. A 4 com a 1. Então, no lugar da 1 aqui, se eu trocar pela 4, aqui onde está a 4, se eu colocar a dezena 1, ele pegou aqui o volante de 15 pontos. Ele está aqui automaticamente, posicionado nele, ó. Esse volante aqui pegou 15 pontos nessa simulação, ok? Vou fazer mais uma simulação aqui para você. Eu vou errar todas as dezenas fixas. Eu vou acertar as 15 dentro das 16 combinadas, errando todas as dezenas fixas. Mesmo assim, você vai ficar no mínimo com 100% de lucro, porque conforme eu falei, se acertar as 15 dentro das 19, não importa se tem dezenas fixas ou não, todos os bilhetes terão no mínimo 11 pontos.
Vou te mostrar aqui, eu vou digitar daqui para baixo, nem vou olhar as dezenas fixas. Então, a 11, 7, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 1 e 22, 21, 23, 25, 4 e 9. No mínimo aqui tem o valor, nesse caso aqui, quanto que eu gastei? 128. No mínimo tem um retorno duas vezes esse valor. 128 vezes 2 é igual a R$256. Tá aqui, ó, R$320. Eu vou trocar mais uma dezena, que é a 9 pela 3. Todos 64 jogos premiados estão aqui, R$316. E não importa o fechamento. 30 jogos premiados, R$148. Gastei 60 e voltou 148. E esse aqui, 44 jogos premiados, R$212 de retorno. Então, se acertar as 15 dentro das 19, não importa se é com dezena fixa ou não, no mínimo você tem 100% do valor que você jogou de volta. Se eu joguei 100, volta 200, no mínimo, tá? Eu vou fazer agora com você aqui mais uma simulação de um resultado com estratégia de grupos. Lembrando que precisa acertar as 3 fixas, 2, 5 e 24. Ó, eu digitei o número errado, olha o que aconteceu, ó. Número 524, esse número não existe na Loto Fácil, então automaticamente ele desmanchou todos os jogos e fica esperando para que se faça a correção. É uma forma de segurança aqui para você dentro da planilha, tá bom? 5 e 24, 5, então acertei as 3 fixas, eu quero 4 pontos aqui, 4 e 4, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 e a 1, 21, 23, 4 e 9. Eu estou aqui na estratégia de 44 jogos, tem que ter um volante com 14 pontos, porque caiu dentro, ó, 4 aqui tá certo, 4 e com as 3 fixas. Tá aqui o volante de 14 pontos. Deixa eu mudar aqui para a estratégia de 30 jogos. Nesse caso aqui, a de 30 jogos pegou mais do que a outra de 44 jogos. Ela pegou 2 vezes 14 pontos. Mas isso aqui é coincidência de posicionamento, não tem garantia. Esse fechamento aqui não tem garantia que vai ter nenhum com 14 pontos, porque está abrindo mão de 17%, quase 17%. Mas pode ser que pegue, conforme eu estou te mostrando aqui. É perfeitamente possível. Os volantes estão aqui, ó. Esse aqui é o volante 14 e esse aqui é o outro volante de 14. Tá ok? Então, se você quiser adquirir essa planilha, basta clicar no link logo aqui abaixo, tem um botão, basta você clicar nele, você será direcionado para o site da Eduz. A Eduz é a responsável pelo recebimento dessa planilha e lá você pode optar tanto pelo boleto bancário ou pelo cartão de crédito. O boleto bancário, caso você não saiba, mesmo que você faça o pagamento hoje, pode demorar de 24 a 72 horas para poder fazer a compensação. Ou seja, é o seu banco que faz a retenção e infelizmente a gente tem que aguardar esse prazo, tá ok? Agora o cartão de crédito, geralmente de 5 a 20 minutos, uma compra na internet é aprovada através do cartão de crédito. Em ambas as opções é totalmente seguro, 100% seguro, pode ficar despreocupado, tá ok? E quando você for fazer a sua compra, você vai ter que colocar o seu e-mail. E assim que for aprovada a sua compra, eu vou mandar um e-mail para você, nesse mesmo e-mail que você informou. Eu vou te mandar o meu site, o seu e-mail e uma senha para você. Aí basta você clicar nesse link, você será direcionado para o meu site, que é o comojogarnasloterias.com.br. Lá você vai informar o seu e-mail e a senha que eu mandei no seu e-mail, tá ok? Estando dentro da área restrita, lá dentro da área do meu site, basta você clicar lá para baixar a planilha. Então baixa a planilha para o seu computador e já pode utilizar. Vale ressaltar que se tratar de uma planilha, precisa do Excel, versão 2007 ou mais novo, instalado no seu computador. Não funciona nem em smartphone, nem em celulares e nem em tablet. Precisa ser no computador ou no notebook, com Excel versão 2007 ou mais novo. Independente se você adquiriu ou não esse material, desejo muito boa sorte em seus jogos, tá ok? E qualquer dúvida, qualquer informação que você precise, basta me mandar uma mensagem. Um grande abraço.